dono dessa igreja, ele se manifesta. Obrigado, pastor. E é um Deus sobrenatural que tem feito coisas incríveis no nosso meio. O pastor Sérgio, ele andou assustando os médicos, né, Marcião? O Marcião trazia bastante notícia, ele tinha um acesso lá, e que ele conhece os médicos, tudo, então, os médicos ficaram espantados. Oi? O pastor Francisco está fazendo vários elogios aqui ao Márcio, e o Márcio não poupou esforços de estar ali acompanhando e transmitindo para a gente todas as informações que ele tinha, e o que a gente via, pelos relatos dele, da Camila também, que os médicos estavam impactados, não entendiam essa realidade. E em 2 meses, nós convidamos, o Sérgio para ele participar do primeiro ensaio aqui, para ele voltar. E ontem, irmãos, no ensaio de ontem, ele estava extremamente preparado. Ele tinha estudado toda a estrutura da música, e ele estava aqui dando comandos, não é assim, não é assado, tem mais esse detalhe. Tá? Que coisa incrível, a gente ficou assim, né? Meu Deus. você viu ele tocar, e isso para a medicina é impossível, mas para o nosso Deus, tudo é possível. Você está passando por algo muito difícil, algo que a medicina também já deu um diagnóstico terrível, e disse para você que, olha, para você não tem mais jeito. Para quantas pessoas a medicina já disse, você tem tantos dias de vida, e estão vivos até agora? Me faz lembrar, deixa antes de eu entrar aqui, é que eu lembrei de um testemunho. O Davi, ele é irmão do pastor Paulo Franco. Muitos conhecem o pastor Paulo Franco, né? Faz um sinal assim para mim, por favor. Ok, bastante gente conhece. Então, o irmão dele, o Davi, mora nos Estados Unidos, e os médicos já tinham chamado ele, já tinham dado um pequeno prazo de vida. Já tinham falado para que ele preparasse toda essa questão de velórios e sepultamentos e tal, porque a situação dele era terminal e de pouquíssimo tempo, coisa de poucos meses. E aí o pastor Paulo Franco convidou meu pai, e eles pegaram um avião aqui, foram para lá, e estiveram lá orando pelo Davi, tiveram esse tempo, clamando pela vida dele, profetizando a cura sobre a vida dele. Irmãos, eu não sei te precisar, porque meus pais, hoje eles estão em Minas, então não vou saber te dizer quanto tempo já faz, mas já faz alguns anos, e o Davi está são e salvo. Um câncer terminal, com data marcada para morrer, e ele está vivo, firme e forte. Do Davi? Não, eu não vou falar qual é o tempo, porque eu não sei. Eu acho que não é tanto tempo assim, não. Mas se minha mãe estivesse aqui, ela resolvia isso para nós. Minha mãe, meu Deus do céu, como ela pode ter uma memória daquela, né? Mamãe acorda de manhã, e às vezes ela, dependendo da pessoa, ela manda para mim, porque eu só sei o aniversário da minha esposa, dos meus filhos e dos meus pais, e das minhas irmãs. Fora isso, eu não sei de ninguém. E eu fechei o meu Facebook, então lascou, que agora eu não sei mesmo, né?
E minha mãe, às vezes, dependendo do amigo, do parente, ela manda de manhã: oi filho, hoje é aniversário de fulano. Eu: oi, glória a Deus, vamos lá. Minha mãe é incrível, ela sabe o dia de nascimento das pessoas, dia de casamento e algumas coisas mais. Então a gente se socorre bastante nos conhecimentos dela, né? Você abriu aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Como a gente está falando de um Deus sobrenatural, de uma igreja sobrenatural, de cristãos sobrenaturais, nós temos dons sobrenaturais do Espírito. Alguém conhece essa bebê? Quem são os pais? Quem está com essa bebê? Socorre ela aí. No começo é assim, né? Eles vão para a classe, estranham, mas depois eles acostumam. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 12, o verso 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que vocês não conheçam a respeito desse assunto. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Deus opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele reparte como Ele quer. Agora vamos lá no último versículo desse capítulo. Ele fala assim, o verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, que está descrito no capítulo 13, que é a suprema excelência do amor. Jesus, nós fomos tão agraciados por tudo que o Senhor já fez. Quando a gente se reúne como igreja, nós temos gratidão no nosso coração. E aí uns trazem salmos, outros trazem hinos, outros cânticos espirituais. A gente se alegra na sua presença, a gente se rende diante de Ti e a gente Te adora. Mas é incrível que o culto, ele é feito para Ti, ele é feito para Te exaltar, magnificar e adorar, mas em contrapartida nós somos abençoados, por causa da Sua presença nessas reuniões, porque o Deus sobrenatural, o Deus soberano, Ele está no meio da igreja, Ele habita no meio da igreja, porque Ele habita dentro de nós, e nós somos igreja, e quando a gente se reúne, nós vamos Te bendizendo, Te glorificando, Te exaltando, Te magnificando, e em contrapartida somos tocados por Ti. O Senhor toca na nossa vida, o Senhor nos liberta, o Senhor nos cura, o Senhor nos restaura, o Senhor nos levanta, o Senhor nos fortalece. Quantas vezes, Senhor, chegamos em cultos, em uma situação difícil, com muitas vezes dor no coração, muitas vezes um sentimento ruim, chegamos às vezes carregados, Senhor, por causa de problemas e afrontas e tantas coisas, e a gente começa a Te exaltar, e o Senhor
Senhor liberta, o Senhor nos liberta através do louvor, e nós saímos daqui totalmente diferente, totalmente renovados, totalmente restaurados, totalmente vivificados, por causa do seu poder que opera no meio da igreja. É muito triste, Senhor, que uma parte da igreja acha que é possível ficar vivendo igreja lá dentro de casa através de uma live, a não ser aqueles que precisam por conta de enfermidade. Mas, Senhor, como seria bom se a igreja acordasse para essa presença real, que quando nós estamos juntos, o Senhor se move entre nós de maneira sobrenatural, e o Senhor toca na nossa vida, o Senhor toca na nossa história, o Senhor transforma todas as coisas, e nós te agradecemos por tudo que já aconteceu, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, de todas essas equipes que se preparam, Senhor, para fazer esses cultos acontecerem, pela responsabilidade que eles têm, Senhor, desde a abertura da porta, de todo o cuidado, de todo o zelo, de todos os equipamentos, de toda a sonorização, enfim, tudo que acontece, porque tudo que nós fazemos é para o louvor da sua glória. Levanta, Senhor, mais e mais pessoas comprometidas com o seu reino, dizendo: eis-me aqui, usa a minha vida. Assim, Senhor, como o pastor Sérgio estava dizendo, porque você não aproveita enquanto você está com vida, você está com saúde, você está com condições, porque você não se entrega para dar o melhor para Deus. Eu, Senhor, não quero passar por nenhuma afronta e por nenhuma prova para depois me entregar a Ti. Eu tenho me entregue todos os dias. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, e que cada um de nós dessa igreja possamos ter esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo. Senhor, eu não quero enterrar o meu talento. Senhor, eu não quero enterrar o meu talento, e eu não quero chegar no último dia e desenterrar e dizer: olha, Senhor, está aqui o talento que o Senhor me deu, porque eu fiquei com medo do Senhor, então eu estou te devolvendo. Eu não quero ser essa pessoa, e que, Senhor, se levante um exército nessa casa, Senhor, de pessoas dizendo para Ti: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, nem que seja para ser estepe, mas que nós sejamos, Senhor, estepes que honrem o Teu nome, que glorifiquem o Teu nome nos mínimos detalhes. Seja, Senhor, honrado no meio da igreja, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu não sei se você reparou, mas quem trouxe esse apontador aqui foi um pastor. Tá, já falo sobre isso, espera aí, obrigado. A pessoa que trouxe o apontador para mim é um pastor. E pensa num pastor que sempre se denomina o quê? Como esse pastor que trouxe isso aqui, como ele sempre fala, que ele é estepe. É muito legal, irmãos. Não é? É muito legal a gente ter um coração de servo. O que está precisando fazer? Legal, né? Agora eu vou conectar aqui com o Sérgio. Já começou a pregação múltipla. O que foi, o Sérgio? O que você está falando aí sobre o Davi? Outro step, né? A irmã Ruth não está aqui, eu vou fazer o papel dela. Abril de 2018 foi a visita do pastor Disseu e Paulo Franco ao Davi. Nós temos comprovações aqui com fotos para evidenciar. Aí já mandei já no seu WhatsApp. 2018. Quanto tempo faz? 6 anos. O cara que estava com... Obrigado, pastor Sérgio, obrigado, Leandro. O cara que estava com os dias contados, meses, preparando o caixão, irmãos. Já fazem 6 anos que o nosso Deus tocou na vida dele, e ele está vivo, forte, com saúde, trabalhando, tendo vida normal. Sabe por quê? Para o nosso Deus não tem câncer terminal. Para o nosso Deus não tem doença que Ele não possa tocar e restaurar e recriar.
Ah, pastor, o membro que eu tenho aqui já não existe mais. Ele foi detonado e o nosso Deus é Deus criador. Vai deixando essas coisas entrar no seu coração, porque o nosso Deus, Ele é Deus criador. E se Ele precisa, Ele faz um coração novo, Ele faz um rim novo, Ele faz um fígado novo. O nosso Deus tem esse poder. Não vá na conversa do médico. Ele chegou e te deu um diagnóstico, não deixa se levar por aquilo. Porque o nosso Deus é o médico dos médicos. Amém. Sei não se eu vou entrar nesse tema hoje, viu? Ai, irmãos, meu Deus. Eu estou tão feliz que de verdade eu já podia ir embora para casa. Eu só não dispenso vocês porque tem EBD, a gente tem esperar as crianças ter aula lá. Mas o nosso Deus já fez coisas incríveis hoje aqui no nosso meio. E só recapitulando, o que são os dons espirituais? Os dons espirituais são habilidades, olha aí, de novo, nessa palavra, foi dita bastante hoje, né? Habilidades sobrenaturais, que são dadas por Deus para nós, a igreja. O pessoal do mundo, o pessoal que não serve ao Senhor, eles podem ter o dinheiro que for, eles podem ter o cartão black que for, eles podem ter o investimento que for, mas ele não consegue comprar o falar em línguas, que é um dom, né, que a gente já falou aqui, que todos podem ter. Então, você não pode comprar isso com dinheiro, é dado para a igreja e é de graça recebeste, de graça falai. E eles são essenciais para o crescimento individual e também do corpo de Cristo, né? Para nós crescermos como ser, como pessoa, e para a igreja crescer também. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre eles em 1 Coríntios 12, 14, e existem outras passagens também, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? A gente leu esse texto. E a semana passada eu comecei naquele primeiro bloco ali. Vocês viram o pastor Nilo, ele fez a introdução desse tema, e ele estava falando 20, 21, não sei, alguns outros. Eu vou me conter apenas desses aqui, desse capítulo 12, tá? Eu vou ficar dentro desses 9, como outros pastores vão ministrar esse tema depois, então eles vão ter a liberdade de falar. Eu falei a semana passada com vocês a respeito dos dons de fala, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Hoje nós vamos falar sobre dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E depois vamos falar, não sei se hoje ou outro dia, dons de poder, que é fé, dom de cura e operação de maravilhas. Aqui no dom de fala, na semana passada eu falei sobre profecia, então não falo mais sobre profecia hoje. Se você quiser ouvir, está lá no canal do YouTube. Depois nós falamos também a respeito de variedade de línguas, foi bem discorrido esse assunto, e também sobre interpretação das línguas. Eu queria pegar esse resumo aqui contigo. Ele diz assim, 1 Coríntios, que a gente acabou de ler, 12:1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que sejam pessoas que não conheçam desse assunto, vocês precisam saber. O 12:4, ele fala que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, tem bastante, mas é o mesmo Senhor. E a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é dado a cada um como for útil. Então, vamos abrir aqui um parênteses com o versículo 12, capítulo 12, verso 31, diz assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Depois ele diz no 14:1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. E o 14:12 diz, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Para quê, igreja? Para que ter dons do Espírito? Porque o Senhor quer uma igreja edificada, uma igreja forte,
uma igreja que profetiza, uma igreja que fala em línguas, uma igreja que fala em mistério, uma igreja que opera nos dons sobrenaturais do Espírito de Deus. Então, agora, vamos fazer aqui, eu falei do parênteses, eu vou abrir aqui. A gente vê em várias partes, que ele diz para a gente buscar, para a gente procurar, e não é de qualquer jeito, é procurar com zelo, né? Aquela coisa assim, bem empenhada mesmo, né? Tipo homem procurando alguma coisa, deve ser? Não, né? É tipo mulher procurando alguma coisa, porque o homem vai procurar, fala assim, está naquele armário, aí ele vai lá, olha, e revira tudo, e volta e diz assim, não achei. Aí ela vai lá, né? Chega no armário e diz assim, é isso aqui que você está procurando? Isso só deve acontecer na minha casa, né? Na sua não deve acontecer. Mas deve ser, aqui ele deve estar mensurando, né, a gente com a busca de uma mulher, porque é difícil uma mulher buscar um negócio de não voltar com ele na mão, não é não? Elas têm o dom da procura, não é? Elas têm o dom da procura, Mas olha que legal, uma coisa é que nós precisamos procurar, e eu gostaria tanto que a igreja entendesse isso. Eu falo, você deve estar enjoado já de ouvir eu falar isso, né? Mas é que não cai no automático. O dom do Espírito de Deus, você se converte, aí o Senhor fala assim, vou dar uma cesta, vou despencar uma cesta de dom sobre você. Não, você pode passar o resto da vida na igreja e não ter um dom do Espírito de Deus, nenhum. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não procura, e ele diz, procurai com zelo, vai atrás desse negócio, para você receber. Agora tem um detalhe, pastor, ele vai dar o que eu estou pedindo? Não, ele distribui como ele acha que deve ser, que ele é soberano, ele é o dono da igreja, né? Então ele distribui, ele fala, opa, esse camarada aqui está procurando, então eu vou dar este dom para ele. Irmãos, como é gostoso, sabe por quê? Porque na igreja existem várias pessoas com dons diferentes, e um completa o outro. E eu penso também, Cida, que isso é uma forma do Senhor aplacar um pouco a gente. Que imagina um irmão ou uma irmã, vamos falar só dos 9, hein? Eu não vou lá para os 20 não, vou ficar só no 9. Já pensou se alguém aqui da igreja tivesse manifesto na sua vida os 9 dons? Provavelmente a gente não ia nem chegar perto, porque ia ter segurança já, carro blindado, né? Não toca em mim, né? É verdade, irmão, eu tenho uns traumas na minha vida, eu preciso ser sarado. Mas eu tive amigos, pastores amigos meus, que a gente vivia junto numa vida normal, né? Como nós, assim, normais. Eu posso ir na padaria, eu posso sentar na calçada, posso fazer qualquer coisa, né? Eu não preciso de carro blindado, eu não preciso de nada disso. Então, eu sou uma pessoa normal, me considero um normal, né? Posso andar no shopping, posso fazer qualquer coisa. Mas eu tenho amigos meus que eles acabaram crescendo um pouco na vida, ou na vida financeira, ou na vida espiritual, ministerial. Eles se tornaram pessoas um pouco inacessíveis. Primeiro, você chega para ele e fala assim, ele fala, não, vamos, que a gente precisa tomar um café, aí você pega assim e fala, ô fulano, dá tal dia? Não. E o dia tal? Não. Espera aí que eu vou falar com a minha secretária. E você fica numa briga com a agência do cara, chega uma hora e você fala assim, não quero saber desse negócio não. Eu já desisti, os caras ficam famosos, e eles não tem mais agenda para nós, réis mortais. Agora você imagina se o Senhor, aqui é de madeira, tá irmão, carpete não quebra não. Já não tem mais agenda, não tem tempo. Ou então você senta com o cara e de vez em quando, sabe esses relógios que agora fica toda hora chamando o WhatsApp, né? Os smartphones, o watch, né? E aí os caras ficam assim, toda hora. Às vezes eu falo, pode atender. Mas enfim, voltando para cá, né? O Senhor, Ele não distribui dessa forma, porque muitas vezes nós humanos não temos capacidade de administrar um negócio desse. Muitos dons de poder, muitos dons sobrenaturais, e a gente fica orgulhoso, a gente começa a ficar envaidecido, começa a achar que é o cara,
Irmãos, olha, meu pai fala muito sobre isso, né? Meu pai é uma pessoa que viveu ali o berço do avivamento, 1960, 65, 69, por ali, né? E ele fala a respeito das pessoas que começaram a achar que eles eram donos do avivamento. Irmãos, querido, a igreja de Deus, a glória de Deus, e Ele não reparte com ninguém. Não adianta, se a gente tentar subir no pedestal, tentar ser alguma coisa, Ele faz assim, ó. E o que eu vou falar agora, eu ouvi esses dias do meu pai. Ele disse assim, praticamente todos aqueles pastores do alto movimento, do avivamento daquela época, morreram de forma estranha. Porque muitos ficaram inacessíveis, já não tinham agenda, já precisavam de segurança, já precisavam de camarim, precisavam de um carro blindado. Por causa do poder de Deus. E ele foi contando alguns nomes que ele conhece bem, que foram do tempo dele, e como essas pessoas passaram por momentos de poder na vida da igreja, mas eles não tiveram humildade de continuar simples, continuarem humildes, acessíveis. E ele citou o nome de 2, e 2 que não entraram nesse ciclo vicioso do poder. Os 2 morreram com 100 e alguns anos, 101, 102 anos, ó. É a diferença. E aqueles que sim envaideceram, que cresceram e tal, não foram muito avante. Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre dons de revelação. Eu sei que a gente faz algumas misturas a respeito de coisas que a gente vê no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e a gente vê hoje, mas aqui eu acho que a gente consegue esclarecer um pouco hoje a respeito disso. Olha lá, 1 Coríntios 12, 28 diz assim: há uns, pois Deus na igreja, apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Vai embora, é um monte mesmo, né? Deus colocou na igreja. São todos? Não, Ele distribui como Ele quer, mas Ele disse, procurai com zelo. Talvez essa letra não ajude muito, né, alguns de vocês, mas eu vou ler o que está escrito nesse texto e você vai saber. Vamos abrir aqui o primeiro, sobre dons de revelação. Vamos falar sobre palavra de sabedoria. Esse dom é bem parecido com a palavra de conhecimento, mas está mais ligado ao futuro. Olha que legal isso. Palavra de sabedoria é o que está mais ligado ao futuro. É a revelação de algo seguido de um conselho. Vou fazer uma pausa aqui. No Antigo Testamento, existia uma pessoa chamada profeta, naquele reino, naquela cidade, naquele lugar, e era até comum as pessoas irem até ele para consultar o futuro. Hoje é meio estranho isso, né? Mas, enfim, eles iam para saber negócios que eles podiam fazer e tal, eles iam consultar Deus, e eles até levavam oferta para esse profeta. E isso, às vezes, na nossa cabeça, quando a gente vê alguém com um dom desse, a gente fala assim, essa pessoa é profeta. Mas aqui, trata-se de palavra de conhecimento. É a palavra de conhecimento, mas está ligada ao futuro. É a revelação de algo seguido de um conselho. Muitas pessoas confundem com o dom de profecia, pois eram os profetas do Antigo Testamento que exercitavam este dom. Porém, na verdade, é palavra de sabedoria, o dom que mais se aproxima daquilo que chamamos de profecia hoje em dia. Vemos muito ele na Bíblia, em qualquer situação em que Deus revela algo para alguém, para que essa pessoa possa aconselhar ou dar um aviso para outra pessoa. Vale ressaltar que esse dom não tem a ver com o conhecimento humano ou com uma ciência estudada. O nome sabedoria aqui se deve ao fato de um conselho gerado após revelação.
O Senhor gera em nós, em quem tem esse dom de sabedoria, ela recebe uma revelação interior no seu espírito, que ninguém contou para ele. Vocês já viram, né, aquelas profecias que a gente recebe, que você sabe de onde veio, né? Alguém foi lá, fez uma fofoca, não sei o que, e vem o tal do cara lá e traz uma palavra para você. Mas você olha para aquilo e você fala, rapaz, faz isso não, né? Não é de Deus. Mas aqui é Deus, ele revela para a pessoa, tá? E isso, olha que legal, Deus dá a revelação e você vai transmitir em forma de conselho. Você vai chegar para essa pessoa e dizer, olha, eu senti do Senhor assim, assim, e transmite. Eu já recebi algumas palavras desse tipo do Senhor, trazer coisas sobre o meu futuro, a respeito, através de alguém. Alguém chegou e trouxe essa palavra, disse, olha, o Senhor falou para te dizer assim, assim, assado. Isso é muito legal, tá? Não precisa, sabe uma coisa que às vezes a gente precisa crescer nisso? Por exemplo, às vezes uma pessoa recebe de Deus mesmo uma instrução, algo assim, e essa pessoa quer falar para a igreja, e chega e pega o microfone, assim diz o Senhor, e tal, e tal, e tal, mas muito disso aqui, Deus quer falar com uma pessoa, é para transmitir para aquela, às vezes é para a igreja também, tá bom? Mas a gente tem que tomar cuidado com a empolgação, para que a gente receba de Deus. Irmãos, esse dom é legal, precisa ter uma sintonia muito show. Esses dias, não tem a ver com isso, mas eu já tive momentos da minha vida em que o Senhor me parou através de alguém e trouxe uma palavra, diz, olha, em tanto tempo vai acontecer isso, ou se não deu tempo, falou, olha, o Senhor está fazendo assim, 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 vai acontecer assim, assim, e muitas delas já aconteceram, porque essas pessoas estavam conectadas, e elas receberam a instrução, e elas entregaram a instrução. Então, isso é palavra de sabedoria. Uma outra, dentro de dons de revelação, é a palavra de conhecimento. É quando a pessoa tem uma revelação de alguma coisa que já aconteceu. É diferente. Já aconteceu ou está acontecendo. Geralmente é algo que em você precisa refletir sobre o significado do que foi revelado para você. Isso pode acontecer através de um testemunho interior, aquilo que você simplesmente sabe, sem ninguém precisar ter falado para você, com visões, sonhos, etc. Um bom exemplo disso em Atos 11, de 1 a 18, quando Deus revela a Pedro, por meio de uma visão, que a salvação e o batismo com o Espírito Santo não eram somente para o povo judeu, mas também para os gentios. Ele tem aquela revelação, e ele fala, Senhor, eu não como nada impuro e tal, né? E aí o Senhor falou, não, filho, eu tenho um pacto com esse povo gentil. Irmãos, sabe quem é o povo gentil hoje? Nós. Esse povo que foi adotado, né? Que é um povo gentil, é um povo que não é judeu, não nasceu judeu, nasceu debaixo daquela bênção judaica, né? Mas nós nascemos debaixo da bênção do Senhor. Fomos adotados em Jesus Cristo, fomos enxertados na oliveira, e o Senhor, Ele traz para a sua igreja operações sobrenaturais. Esses dias eu estava conversando com um irmão, um outro pastor, via WhatsApp. Estava conversando com ele, e tinha um pastor que não me conhecia, que depois ele conheceu, mas ele não me conhecia, ele estava à mesa com aquele irmão, pastor meu amigo, e ele disse assim, de quem é essa voz no WhatsApp? Ele disse, é de um amigo meu, pastor Samuel. Aí ele falou assim, diga para ele, e ele vai saber, diga para ele que esses dias eu dei um grande livramento para ele. Aí o irmão pegou o microfone e disse, olha, o Senhor está falando aqui, através do irmão, ele ouviu sua voz e não sei o quê, e o Senhor falou para ele, passado, falou que esses dias você teve um grande livramento
de morte. A hora que ele falou, eu já sabia o que era. Na verdade foram 2. Eu escapei de 2 acidentes muito recentes. E a hora que ele falou, eu já sabia na hora. Porque é de Deus, eu não precisei nem pensar, que será que foi? Na hora. Quando ele falou, eu já sabia. E eu vou te contar, um deles, aqui na Carvalho Pinto, na rodovia Carvalho Pinto, o carro desviou da outra pista, e ele começou a desviar, e ele veio capotando, e eu vendo ele capotar, e eu falei, meu Deus, ele vai cair na nossa pista, e aonde ele vai cair? E ele veio capotando, e são frações de segundos, e irmãos, quando ele terminou de capotar, ele estava de frente, como eu, daqui no Haroldo, assim, ó, a 120 por hora, eu. Claro que a hora que eu vi ele capotando, eu já comecei a tentar reduzir, mas tinha um monte de carro atrás de mim, na rodovia, eu liguei o pisca-alerta e comecei, mas eu estava assim, tipo, aonde vai dar isso? Vai bater em mim? Vai cair em que lugar? E ele caiu na minha frente, assim, daqui no Haroldo. Só deu tempo de fazer assim, pum, pum, e passei por cima das peças, tudo batendo debaixo do meu carro. Eu falei, estourou tudo o meu carro por baixo, tal, estourou os pneus, porque pedaços de farol, tudo dele veio quebrando, ficou na pista, né? E eu passando no meio daquilo, aquilo tudo batendo debaixo do carro e tal. Parei lá na frente, esperei a alma voltar. Parei lá, de verdade, as pernas vão embora nessas horas, né? E eu parei no acostamento, esperei um pouco, fração de segundos, lógico, já desci. E primeira coisa, eu dei uma olhada nos pneus do meu carro, estavam cheios. E aí eu já corri lá para ver o rapaz e ver o que era possível fazer por ele. E numa outra situação, eu entrei numa ultrapassagem super tranquila, eu tinha condição, tinha motor, tinha tudo para ultrapassar, mas o caminhão que estava do meu lado, ele resolveu acelerar a mesma proporção, e eu não conseguia passar, e não dava para voltar, e não dava para continuar, e eu sou muito cuidadoso, irmãos, muito, para eu entrar numa ultrapassagem assim, é muito calculado, porque eu vivo na estrada, então, eu não entro numa ultrapassagem sem, mas a pessoa, ela teve na maldade, ela catou aquele caminhão e ela foi acelerando, eu acelerava, ela acelerava, e eu passei no meio do caminhão e do outro que estava vindo, eu passei no meio, mas eu sabia, que aquele dia, era um dia meio fatal para mim, mas, depois, falando sobre palavra de conhecimento, eu estou trocando um WhatsApp com um amigo, e um outro pastor, um missionário, está ouvindo a minha voz, nem me conhece, e fala assim, fala para ele, que eu dei, do outro lado, eu já estava chorando, né? Sabia exatamente o dia, a hora e as ocorrências, e já escapei de outros também, né? Então, irmãos, coisas sobre o meu futuro, eu já contei para vocês várias vezes, em pessoas do dom anterior, de chegarem do nada e trazerem uma palavra, mas aquela palavra que vem de Deus, ela muda a sua história. Eu não vou te dar muitos detalhes, mas por esse ano, meio que na virada do ano, eu passei uma situação muito grave, muito difícil. Muito, muito difícil. Meu coração fechou de um jeito, que eu tomei uma decisão no meu coração. Eu disse, Senhor, daqui para frente eu não vou. Hoje é fim da linha, não dá mais para ir nessa situação. E eu me fechei, eu disse, Senhor, não dá mais. Passei de manhã, na terça-feira, encontrei minha mãe, e falei, mamãe, olha, a senhora já viu, né, aconteceu assim, assim, e não vai ser mais possível. Contei para ela, dei os detalhes, o olho encheu de lágrima, e ela foi orar. Eu recebi
2 orações pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma benção também, tá vendo? Não é só porcaria não. Pessoas que foram orar, e o Senhor disse que elas tinham que orar, mas elas tinham que gravar a oração e me mandar. E elas fizeram isso. Entraram numa guerra e foi. E quando eu recebi, uma delas eu recebi, mas eu estava muito correndo, não dava para mim ver. Eu vi que era um áudio grandão, tal. Depois eu vejo. Mas irmãos, quando eu parei, quando eu abri aquele áudio, meu Deus. Sabe por quê? Só Deus sabia. E a minha mãe não contou para ninguém. Eu tenho certeza, primeiro, que não deu nem tempo. E segundo, que eu sei quem é minha mãe. Mas Deus pôs aquela pessoa para orar. E ela trouxe uma palavra que mudou o curso da minha história. Na sequência entrou outra. Depois eu conversando com alguns irmãos aqui, alguns irmãos falaram: olha, o Senhor, essa semana, levou eu, fulano, ciclano, beltrano, para orar por você. O que aconteceu? Eu falei: cara, uma guerra pesada. E o Senhor colocou pessoas para dar suporte, porque tem hora que a força da gente vai embora. A gente tem limites, né, de aguentar algumas coisas. E o Senhor, Ele conhece os nossos limites, que Ele criou a gente, Ele está aqui, né? Ele sabe tudo. Então, aí Deus levanta um exército. Por isso, irmãos, eu não sei, de verdade, eu não sei quem fez esse slogan para essa igreja. Eu louvo a Deus por quem fez. Eu não sei quem fez, que fala que essa igreja, somos igreja e somos família. Pensa numa igreja que eu vejo se mover como uma família de verdade. Muitos de vocês foram bênçãos demais na minha vida. Muito, muito. Irmãos, em detalhes pequenos, em coisas grandes, coisas que iam definir e decidir o futuro de muita coisa. Deus intervém. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Você pode ficar em pé um pouquinho? Fala para 2 pessoas, 3 no máximo: Jesus te ama. Jesus te ama. Ele cuida de você no detalhe, Márcio. No detalhe. Jesus te ama. Jesus cuida de você. Viu, Tutu? Tá bom. Era só 3. Não pode, essa igreja não pode falar de abraçar, que não para mais o negócio. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. O quê? Expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E às vezes não vai acontecer algo sobrenatural como eu estou te falando, mas sabe uma coisa incrível? Que você está passando uma luta, e o outro irmão, ele não tem às vezes os dons que você precisa naquele momento, mas ele fala assim, ó: um abraço apertado, de amor, de irmão, e uma oração. Eu não posso fazer nada, não tem como te ajudar,
Mas eu posso orar por você? A oração do justo. Você já recebeu uns milagres dele, não é não? Você também? E muitas vezes a gente recebeu de um abraço, de uma oração, de alguém que chegou para a gente e disse assim: cara, vamos orar por isso. Eu tenho um irmão aqui, que tem uma cabeça pequenininha. Pode sentar. Não é bullying não falei nada. Eu disse um irmão que tem uma cabeça pequenininha, só isso. E como esse irmão, uma pessoa que acaba vivendo bem perto de mim e tal, que a gente compartilha, teve momentos da minha vida que ele disse assim: cara, nós vamos orar até Deus dar a vitória. Eu vou grudar com você na oração, nesse assunto, até o Senhor te dar vitória. Pega isso. A palavra de Deus diz assim: confessai as vossas culpas um para os outros, para que sarei. Oh, peraí. Francisco, você que é bom na referência, confessai as vossas culpas uns aos outros. Abre aí para mim, por favor, o texto. Você quer falar decor? Não, abre aí. Porque eu vou te dar uma informação importante desse versículo, quer ver? Me ajuda aí, Francisco, por favor. Tiago 5, vamos começar no 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Continua. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha isso. Ele disse para a gente confessar. Porque o que acontece? Se eu estou passando uma guerra, uma luta, um desafio, seja lá o que for, e aí eu chego para o irmão João e falo assim: irmão João, eu estou passando por isso, está acontecendo isso na minha vida, ou tem um pecado X que eu não consigo vencer, enfim, não vou nomear nada, tá bom? Mas é uma luta que eu estou passando e eu não consigo vencer sozinho. O que eu estou fazendo para o irmão João? Eu estou confessando. Mas eu não posso fazer essa confissão para Jesus? Posso. Mas dá um segredo, quando ele diz: confessa a culpa, confessa a necessidade, confessa o pecado, confessa, sabe? Porque quando eu confesso, eu estou reconhecendo, primeiro ponto, eu já reconheci que eu preciso de ajuda, e eu estou tendo a humildade de chegar para um outro irmão, humano que nem eu, e confessando para ele: eu estou passando por isso, e aí, ele disse que a gente vai orar, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. E muitas vezes ele não vai orar por mim nesse assunto, porque ele não sabe. Quando eu confesso, eu alcanço vitória, porque a minha fé junta com a fé dele, e a gente entra diante do trono de Deus, e a gente alcança a vitória. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que haverá cura, irmãos. Haverá cura se a gente for no caminho correto. Finalizar esse dons de revelação, vou finalizar isso aqui com discernimento de espíritos. Desculpa que tem um R a mais ali, mas você desconsidera, eu corrijo depois.
É o terceiro dom da revelação que temos acesso. Ele nos dá a capacidade de perceber o mundo espiritual à nossa volta. Se você já ouviu a voz de Deus audível, se você já viu anjos ou demônios, ou conseguiu identificar espíritos malignos em meio a batalhas espirituais, isso foi uma manifestação do dom de discernimento de espíritos. Não é só discernir que tem demônio nesse lugar, esse ambiente está pesado, não. Esse mesmo pastor que eu estava falando com você do WhatsApp, um dia a gente estava ensaiando, bem mais lá para trás, um par de anos já, a gente estava ensaiando e ele veio para cá, ele disse que ele estava na região, ele entrou e falou, o Samuel deve estar ensaiando, ele entrou aqui, veio e sentou, que nem o Sérgio ali, sentou, e daqui a pouco, irmãos, ele começou, ficar muito feliz, inquieto e não sei o quê, e ele falou assim, deixa eu te falar um negócio, eu falei, diga aí, ele falou assim, vocês estão ensaiando, era tipo um sábado, vocês estão ensaiando, mas ali tem um anjo, que ele está celebrando, jubilando, e ele não para, você precisa ver a alegria desse anjo, festejando um ensaio, olha como é importante o ensaio, não era o culto não. Pessoas já tiveram visões aqui, de carruagens entrando, exército de Deus, guerras, já teve bastante tipo de visões aqui, né? O discernimento de espíritos, que muitas vezes você chega num lugar, e o teu espírito já discerne, que aquele lugar não é para você, que aquele lugar tem problema, que aquele lugar tem peso espiritual. Às vezes o Senhor, vem uma pessoa falar conosco, e o Senhor já mostra para a gente, que aquela pessoa está carregada de demônios, que aquela pessoa está com problema, e que a gente precisa orar, ter alguma ação. Discernir espíritos, tanto bons quanto maus, e isto é um dom fantástico. Um dia eu cheguei com um amigo nosso, a gente estava em trabalho secular, e nós entramos num ambiente, a hora que nós entramos, o meu espírito se fechou, ficou um negócio assim muito esquisito, e eu falei, Senhor, que peso é esse? Que lugar é esse? Ele entrou comigo, cristão também, entrou. E eu assim, cara, que droga é essa? Que negócio é esse? Depois a gente foi andar na empresa, irmãos, vocês precisam ver o tamanho do altar que tinha lá para algumas entidades. Agora, 2 cristãos, nós entramos junto no lugar, a negócio, a serviço, nós entramos junto, eu estava, sabe quando, todo mundo sabe que é uma morsa aqui? Uma morsa? É uma peça que você vai apertando aqui, ela vai pressionando o que tiver no meio, uma morsa. E eu passando mal, a respiração zoada, e eu falando, meu Deus, que lugar é esse? O que está acontecendo e tal? E ele assim, tipo, não estou vendo nada, não estou sentindo nada, está tudo legal. E aí depois a gente entrou, e eu vi lá o altar, etc e tal. E quando eu saí daquele prédio, uau, né? E ele falou assim para mim, eu não senti nada não. Crente antigo e tal, né? Ele não conseguiu discernir o ambiente que a gente estava. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, olha que legal, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas faça-se tudo para a edificação da igreja. É para isso que existem os dons, para que na multiforma, na presença de Deus, no meio da igreja, Ele vai se manifestando, se a gente buscar, né? Ele vai se manifestando em dons sobrenaturais, e a igreja vai crescendo. Ele diz, vocês já pensaram, se entrar alguém, que ele... Olha eu me atropelando aqui, desculpa. Ele fala assim, eu quero que todos vocês falem língua, mas que
principalmente vocês profetizem, não é? Ele falou, você imagina se a gente subir para um nível profético, aonde uma pessoa vai entrar na igreja, e Deus vai te dar a revelação, e você vai levar uma profecia para aquela pessoa, dentro desses dons, e ela vai dizer, uau, a palavra diz, ela vai cair de joelhos e dizer, Deus está nesse lugar. Porque ninguém contou nada para você, como que você sabe? O Deus Todo-Poderoso sabe, e Ele se move na igreja. Então, semana que vem falamos sobre dons de poder, mas querido, vai deixando entrar no teu coração, todos esses dons e todos os outros, vai falando com o Senhor, Senhor, o quanto eu quero ter os dons sobrenaturais do Espírito, para que a igreja do Parque América e a igreja do mundo seja edificada em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Amada Igreja, hoje à noite às 19 horas, teremos o culto de evangelismo. Vamos interceder por esse culto, para que seja uma noite de grande salvação. Também vamos aproveitar para convidar amigos, vizinhos, parentes que precisam ter um encontro com Cristo. Será uma oportunidade incrível. Juntem-se a nós. A ministração da palavra estará a cargo do pastor Franqui Duarte da Comunidade Cristã Figueira. Encontro de jovens, sábado às 19 horas. Venha, participe, convide seus amigos. Você sabia que a palavra de Deus diz que os jovens são fortes? Então, se a sua força para evangelizar os seus amigos e vir com eles no próximo sábado, podemos contar com vocês aqui? Culto de celebração da família IBPA com comemoração dos aniversariantes. No próximo domingo, no culto da noite às 19 horas. Participe, traga sua família, comemore seu aniversário conosco. Somos igreja, somos família. Dia 2 de novembro teremos um passeio com a igreja e será um dia de comunhão e convivência, um dia para nos conhecermos melhor. Como o local escolhido é particular, será necessário o pagamento de uma taxa de R$ 50 por pessoa, sendo que as crianças até 5 anos não pagam. Caso prefira ir no ônibus que sairá daqui da frente da igreja, o custo será de R$ 20. Muito bom. Glória a Deus. Já deu seu nome para o passeio? Hã? Está esperando o que, abençoado? Dê logo lá. É ali, ó, para aquelas irmãs abençoadas, ou da maneira que você achar mais simples aí, por favor, faça sua inscrição e já vá ajustando, não é? Esse dia, o ano passado foi muito legal e eu creio que esse ano será também. Então não deixe de dar o seu nome, da sua família. Aí você fala assim, eu não tenho condições nenhuma de pagar. Então dê o seu nome e avise isso lá, porque nós vamos providenciar para você ir. Você não vai ficar de fora por causa disso, amém? Você não creu não, vou falar de novo. Você não vai ficar de fora por causa de dinheiro, amém? Amém. Alguém vai pagar a sua, irmão. O pastor não falou aqui que nós somos igreja e somos família? Aliás, quem criou esse slogan, eu creio que foi Deus que o deu, foi o nosso irmão Gilmar.
alguns anos atrás, ele desenhou esse logo da nossa igreja, que tem a Bíblia assim, uma árvorezinha saindo, e ele criou isso e tem sido bênção. Muito bom. Alguém que nos visita nesta manhã, pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecê-lo ou conhecê-la. Alguém? Ali, uma irmã, muito bem-vinda, viu? Deus abençoe você e volte sempre. As portas estão sempre abertas, minha irmã. Deus abençoe a irmã também, esposa do nosso irmão. Bem-vindas, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus. Muito bom. E hoje à noite, por favor, não deixe de estar conosco, né? Inclusive você que deu o nome na classe de integração, faremos hoje, às 17 horas, estaremos aqui, eu e o pastor Samuel, para estarmos junto com você, você que deu o seu nome, venha participar conosco. Se você está aqui porventura e não deu, pode vir também. Essa classe ela serve justamente para nós ajudarmos você a se integrar, né? Se integrar à igreja, conhecer aquilo que nós temos feito aqui, o nosso trabalho, e nós também termos a oportunidade aí de conhecê-lo. Acho que são esses avisos. Quero aproveitar e agradecer à igreja. Nas últimas 2 semanas, né, no domingo retrasado à noite e no domingo passado pela manhã, nós fizemos aqui uma oferta especial a 2 famílias, entregamos o valor essa semana e creio que foi bênção para eles, e muito obrigado pela sua participação. Você é um abençoador. Glória a Deus pela sua vida, continue sendo um abençoador, porque isso vai trazer muitas sementes ainda para você abençoar muita gente. Vamos orar? Ninguém nos entregou nenhum pedido de oração, mas eu convido você a ficar em pé. Vamos orar aqui para encerrar esse momento e agradecer a Deus por essa palavra, por tudo que Ele fez aqui nesta manhã, pelo testemunho do Sérgio, por tudo, né? E orar também se porventura alguém estiver necessitado. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para estarmos aqui nesta manhã. Nós queremos neste momento interceder pela vida de qualquer um dos nossos irmãos que esteja precisando, Senhor, de cura por alguma enfermidade, ou que esteja precisando de livramento, como nós ouvimos aqui hoje, testemunhos, né, sobre a vida do nosso pastor, a respeito de livramentos. Senhor, se alguém estiver precisando de provisão, portas de emprego, nós declaramos isso sobre a sua vida, ou você estando aqui presente, ou você estando na sua casa, que você seja livre, seja curado, seja sarado, chegue provisão para você, portas de emprego sejam abertas. Nós colocamos isso, Pai, diante de Ti. Senhor, nós queremos também já interceder em favor das vidas que virão aqui nesta noite, aqueles visitantes que virão, que não Te conhecem ainda, e que quando eles entrem aqui nesta noite, eles sejam impactados pela Tua presença aqui, por aquilo que acontecerá aqui, pelo louvor, pela palavra, por tudo que se passará aqui nesta noite. Nós já Te agradecemos por esse culto e declaramos isso, Te louvamos também por esse tempo, por tudo que nós vivemos aqui nesta manhã, em nome de Jesus e amém. Que você tenha uma tarde abençoada, ótimo almoço para você, graça e paz.